Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde debatemos temas que tocam a nossa necessidade de aprender, de conhecer melhor. Professor Olimar. Bom dia, meus irmãos. A nossa saudação, ela vem de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 7. Kardec diz assim: numa cidade nem todas as pessoas residem no mesmo bairro. Nossa cidade tem 200 bilhões de galáxias e em cada uma delas temos 100 bilhões de sóis. Bom dia. Doutor Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Olimar, bom dia, professor Zambujo, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Eu, mais uma vez, digo que é uma alegria participar desse programa aqui e deixo como uma frase inicial o seguinte trecho: a casa de nosso Pai é o universo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós também estejais. Professor Lima. É interessante porque quando atendíamos às solicitações das pessoas, o Espiritismo, ele não tem rito, não tem sacramentos. Ele é uma doutrina de foro íntimo. Não é? Então não existe batizado, não existe casamento, não existe encomenda de corpo. Mas as pessoas às vezes insistem. Professor, poderia ir lá dizer algumas palavras e tudo mais? Claro que a gente pode, mas isso não é a ritualística, né? São apenas alguns comentários, tentando com isso aliviar a dor do passamento naquela família enlutada. E via de regra nós começamos a utilizar exatamente essa passagem de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. São palavras de Jesus que, de certa forma, nos consolam diante dessa possibilidade, porque as pessoas passam a entender que a saída daquele irmãozinho, desta condição do nosso orbe, não significa o desaparecimento. Bem, mas a questão é, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que são essas moradas? O que é que nós podemos entender por moradas? Então, existem dois sentidos importantes que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, diferentes estados da alma na erraticidade. A gente verifica que os espíritos no plano espiritual, e errante é todo aquele espírito que aguarda uma nova reencarnação. Então, a erraticidade é onde ficam, essa condição, onde ficam os espíritos aguardando uma nova reencarnação na vida material. Então, os diferentes estados que esses espíritos se encontram, as sensações, as emoções, não é? O aspecto das coisas, o meio em que ele se encontra. A gente, por exemplo, utilizando no programa passado o André Luiz, no livro Nosso Lar, vê que ele permanece um tempo no umbral. Depois vai ver que a cidade para onde ele é levado, a cidade do Nosso Lar, está bem mais elevada, considerando, digamos assim, o posicionamento das cidades espirituais. É uma das mais avançadas dentro dessa região umbralina. E aí nós vamos verificar que são locais e são estados diferentes, condições diferentes.
Bem, a segunda interpretação, o segundo entendimento dessa afirmação, há muitas moradas na casa de meu pai, já que a primeira são diferentes estados da alma na erradicidade, a segunda são a diversidade dos mundos disseminados no universo, que são planetas, que são sistemas solares. E quando a gente faz essa avaliação, a gente vai lá na Gênese, por exemplo, de Allan Kardec, e Kardec ali naquela época disse, olha, vejam, conhecimentos de 1868, né? 65 e por aí vai. Naquela época ali, era uma trintena de milhões de sóis. Então nós pegamos a Via Láctea, por exemplo. A Via Láctea é um espaço dentro do universo, onde nós temos uma nebulosa que é, na realidade, um conjunto de sistemas solares. E ali nós encontramos inúmeros sóis, e Kardec diz, olha, uma trintena de milhões de sóis. Hoje, atualizando os dados, a ciência diz 200 bilhões de sóis na nossa Via Láctea. Ah? E aí a gente pergunta assim, mas vem cá, e quantas nebulosas existem? E aí, de novo, nós temos a afirmação, olha, bilhões, mais de 100 bilhões. Dá para ter uma ideia da dimensão? Então Jesus, há mais de 2 mil anos atrás, já começa a noção clara, precisa, diz, olha, há muitas moradas na casa de meu pai. É esse o nosso tema de hoje. Irmão Marcos, como poderíamos estabelecer categorias quanto aos mundos habitados? Bom, existe uma classificação dos mundos, embora ela não seja absoluta, mas ela nos dá já um delineamento. Nos foi passado pelo nosso querido Kardec com o auxílio dos nossos amigos espirituais que trabalharam com ele, então, na confecção do nosso evangelho, né? E esses mundos, então, eles se classificam conforme o estado evolutivo dos habitantes que neles habitam. Então nós temos os mundos primitivos, que são destinados aos espíritos que estão nas suas primeiras encarnações. Os mundos de provas e expiações, onde o mal domina. Nós temos os mundos de regeneração, que se fortalecem. Esses mundos, então, se fortalecem do repouso, das lutas, para entrar numa nova era de paz, de amor e de confraternização. E nós temos os mundos ditosos, onde o bem, então, sobrepuja o mal. Nós estamos, no nosso planeta Terra, pertence aos mundos de provas e expiações, e estamos no início de uma transição para o mundo de regeneração, onde nós passaremos por algumas dificuldades ainda, até alcançarmos então essa categoria de mundo de regeneração, mas nós alcançaremos, tenho certeza de que todos nós chegaremos lá. Eu gostaria de, dentro daqueles números infindáveis que o professor Unimar trouxe lá no início, dizer que as religiões da Terra, elas são tribais. As religiões do planeta Terra, elas são tribais. Para você participar, para você ser adepto de uma religião, você tem que ou ter uma cor de pele, ou falar uma língua, ou ter uma dinastia, ou se vestir de uma certa maneira, ter o cabelo de uma certa maneira, praticar rituais de uma certa maneira, diferentes daquela outra tribo que está lá, daquela outra que está lá, da qual você não pertenceria. E todas elas colocam Deus numa gaiola. Vocês me perdoem, meus irmãos, mas é verdade. Todas elas colocam Deus numa gaiola. Eu quero lhes apresentar aqui o Código Moral das Galáxias. Porque se algum dia nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com um ser de um outro planeta, e isso foi perguntado num congresso, acho que há
a Frei Beto, num congresso de teologia, se nós nos encontrássemos com extraterrestres, como é que nós falaríamos de Jesus para ele? Eu, como espírita, não teria nenhuma dificuldade. Há muitas moradas na casa de meu pai é seu pai, muito prazer, meu irmão. Quão distante você estava de nós, hein? Porque nós temos a nossa galáxia, só a nossa galáxia, me corrijam aqui os professores, de largura ela tem 100 mil anos-luz. O que quer dizer que nós levaríamos 100 mil anos viajando na velocidade da luz para chegarmos de uma ponta até a outra. Queria dizer um palestrante aí que falou que nós saímos como dinossauros, já como espíritos perfeitos da outra ponta, né? E de altura, de espessura, 3 mil anos-luz. 30 mil anos-luz. Então você veja. Aí você acaba concluindo, não, nós não temos condições de sair daqui para explorar novas galáxias, não enquanto nós tivermos um corpo. Porque se nós formos espíritos, nós nos deslocamos pelo pensamento. Claro, dependendo do nosso adiantamento, né? Agora, se acaba por concluir, até isso eu falei uma vez para o professor Neymar, nós estamos presos aqui. Nós estamos presos aqui porque nós não temos condições de viajar a 100 mil. A próxima galáxia daqui fica a 26 milhões de anos-luz. Nós não temos condições de nos deslocar, não existe nenhuma máquina. A não ser no Star Trek lá, a Enterprise. 6.000. Então, assim, nós não temos condições de nos deslocar. Então, nós estamos presos aqui. Pô, mas que ótima cadeia é essa? Que Deus nos propiciou para nós espiarmos as nossas faltas e passarmos por provas, né? Porque o planeta Terra é lindíssimo, maravilhoso, e a prova de que Deus nos ama de verdade, né? Para nos colocar todos nós aqui juntos, para nós enfrentarmos as nossas dificuldades com esse sol maravilhoso que aparece todos os dias e com as noites também, tão lindas quanto os dias, professora Zambuja. Nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e depois nós retornaremos, mas aí, professor, eu já vou lhe deixar uma pergunta. Qual é a destinação da Terra? Isso o senhor vai nos responder no bloco seguinte. Até já. Comunicando espiritualidade. Retornando a Comunicando Espiritualidade. No final do bloco anterior, eu deixei uma pergunta para o professor Olimar. Qual é a destinação da Terra, professor? Vamos recapitular rapidamente essa escala que o irmão Marcos nos trouxe, né? Primeiro, os mundos primitivos, né? Destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Depois, nessa escala, os mundos de provas e expiações, tal como o nosso, e essa é a destinação da Terra. A Terra se destina a provas e expiações. Depois, o mundo de regeneração, que é uma espécie de um descanso, né? Descanso para nós depois de tanta luta, de tanta batalha, né? Mais adiante, os mundos ditosos, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E, por fim, os mundos divinos, habitação dos espíritos puros. Então, o planeta Terra destina-se à reencarnação dos espíritos em condições de falibilidade ou imperfeitos. A população universal é imensa se comparada com a população do planeta Terra. Então, lá no começo do nosso programa, eu falava exatamente isso. A Terra não é mais do que um bairro muito pequeno, muito afastado, um sítio, uma alção, comparado com a população do universo. Ora, o que é a população da Terra frente à população total dos mundos que abrigam toda a humanidade? Porque quando a gente vê esses mundos todos, lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os espíritos se existe vida em outros planetas, né? E os espíritos dizem, com certeza. Com certeza. Agora imagine um universo com essa quantidade imensa de mundos e só tendo vida no planeta Terra. O que nós temos de mais importante? Por que só nós?
É muito infantil um pensamento dessa ordem, me desculpem, é uma opinião pessoal. Né? Acho que é um pensamento muito infantil a gente achar que só a Terra tem vida inteligente. Mas não tem condições de se viver porque não tem sol. Mas vem cá, se nós não soubéssemos que existe vida dentro do mar, que seres habitam dentro do mar, as águas e até na escuridão abissal do mar, nós não poderíamos de forma nenhuma e não podemos afirmar que não pode ter vida em outros planetas. Não temos como, gente. Por favor, meus irmãos, é uma questão de bom senso e de lógica. Nós não podemos continuar com esse tipo de afirmação tão pequena, tão mesquinha, né? Só o habitante do planeta Terra é que foi beneficiado pela misericórdia de Deus. E para que os outros mundos? Só para recriar as nossas vistas, o nosso olhar? Ou só para inspirar os poetas nas noites de luar? Pelo amor de Deus. Por que Saturno, com todos aqueles anéis, aqueles pequenos corpúsculos, numa velocidade vertiginosa, e as 8 luas que circulam em torno dele? Por que tudo isso? Para quê? Então, a destinação da Terra é, sim, hoje, para abrigar espíritos imperfeitos, espíritos que ainda têm, são espíritos que faliram. Então, comecem a observar, nós somos espíritos imperfeitos. Isso é importante que a gente diga e até sublinhe. Nós somos espíritos imperfeitos. Porque senão as pessoas ficam achando que são a última bolachinha do pacote, desculpe, né? De tão importantes, de tão relevantes para a sociedade. Não, meu Deus do céu. Nós somos irmãos e precisamos trabalhar exatamente com essa ideia. Enquanto uns ajudam os outros. Ou por que será que Jesus voltou a esse mundo? Foi para nos ajudar. Então, meus irmãos, nem toda a humanidade está estabelecida na Terra. Então nós não podemos cair naquele erro grave, né? Que nós estávamos falando aqui de achar que só existe vida em nosso planeta. Irmão Marcos, fale-nos dos mundos de regeneração. Bom, os mundos de regeneração, eles se equiparam a uma pessoa que esteve muito doente, por uma doença bastante grave e que agora está convalescendo, né? Está se recuperando. Então é um mundo que ainda não encontra a perfeição, a felicidade sublime, mas que já almeja coisas. Né? Nós já almejamos coisas. A Terra está vagarosamente passando para esse estágio. Nós estamos aí no meio de um caminho para chegarmos a uma condição de mundo de regeneração. E nesses mundos de regeneração, então, já se busca a Deus, já se busca mais a Deus. Né? A palavra amor já é mais proferida. Os seres que neles habitam já não estão tão presos ao orgulho, ao ódio, ao egoísmo. Então, como eu disse, é aquele corpo em convalescência, é aquele que ainda pode ter algum percalçozinho, alguma dificuldade para restabelecer a sua saúde como um todo, e com certeza é um procedimento lento e que passa por instabilidades, com certeza, até que se chegue então a essa condição de mundo de regeneração, mas ele está acontecendo e essa marcha não pode ser freada. Né? Nós já tivemos aí essa questão muito difundida na internet da data limite, e muitas pessoas dizendo coisas de diferentes conteúdos, quando na verdade é que nós tivemos aí, por Jesus, que é o governador do planeta Terra, foi dado 50 anos, para que nós, se não tivéssemos uma guerra de proporção mundial, né, uma terceira guerra mundial, até agora, último mês de julho de 2019,
dia 19, né? 20. Dia 20 de julho de 2019. Então seria a data limite que todo mundo fala. Se nós não tivéssemos uma guerra dessas proporções, nós então teríamos uma transição para um mundo de regeneração menos dolorosa. Vejam, menos dolorosa, vai haver dor. Mas ela não será tão catastrófica quanto seria se nós tivéssemos mais uma guerra. Então nós estamos marchando, tenhamos fé, e nós estamos na mão de Deus e da espiritualidade que tem feito tudo com extrema perfeição até agora, professor. Professor, progridem os mundos? Com certeza. O progresso é uma lei da natureza. Quando a gente vai observar essa progressão, observe na fala do irmão Marcos, ele diz muito bem que nós passamos de um estado, de uma condição, de uma destinação para outra. Então a Terra hoje abriga espíritos em provas ou expiações. E ela se transforma, ela se modifica, ela progride, ela evolui e vai passar a abrigar espíritos em condição de regeneração. Isso não é imediato, não é da noite para o dia. Isto é um processo que demanda algum tempo. E alguns espíritos dizem 200, 300 anos, mas o processo já está em curso. Se intensificou agora, há uma seleção, há uma separação, e aliás, Jesus já falava disto. Quando o Filho do homem vier em toda a sua majestade, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e dirá aos que tiverem à sua esquerda: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava sem teto, me obrigastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente, preso e me fostes visitar. E eles perguntaram: mas Senhor, quando é que nós te vimos em alguma dessas circunstâncias e te assistimos? Ele diz: quando vocês fizeram isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos. Portanto, o critério já começa a ficar evidente. Depois ele se refere aos que passaram para a direita: afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí, a mesma retórica: porquanto eu tive fome, a mesma argumentação. Porquanto eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Careci de teto e não me hospedaste. Ora, meus irmãos, dar de beber, comer, hospedar, isso chama-se caridade. Então, o critério de seleção dos bodes e das ovelhas é a prática da caridade. E é isso que nós vemos crescendo no nosso mundo. Estatisticamente, as pessoas falam que o mundo está pior. Não está pior, não. As pessoas estão melhorando, as pessoas estão progredindo. Apesar daquilo que ocupa mais espaço na mídia, o mundo está progredindo, muitas ações nobres, generosas estão sendo feitas, graças a Deus. E nós observamos isso. Sim, os mundos progredem e o nosso mundo, o planeta Terra, está progredindo. E diga-se de passagem, me permitam uma afirmação dessa natureza, com a colaboração de irmãos nossos de outros mundos, seres extraterrestres. Professor, rapidamente, se me permite, não é propaganda, mas é interessante, Urânia, Camille Flammarion. Ele escreve muito acerca dessa temática, né, de outros mundos, e ele descreve uma viagem aqui que o protagonista faz junto com a sua protetora, né, visitando outros mundos, outros sistemas solares. E é interessante quando ele relata, por exemplo, curioso, no mínimo curioso, o sistema solar com 3 sóis. Um sol azul, girando em torno de um sol verde esmeralda. E os 2 girando em torno de um sol alaranjado. Existe com certeza absoluta. Obrigado. Para suas despedidas, Dr. Marcos. Eu me despeço deixando novamente a frase que eu já havia dito lá no início, quando eu comecei a minha parte ali, de que nosso evangelho
é o código moral das galáxias. Se você pretende abrir os seus horizontes, tendo Deus como um pai de uma humanidade que não está só no planeta Terra, como falou o professor Onimar, uma humanidade que está espalhada no universo inteiro, porque a casa de meu pai é o universo, e as moradas são os planetas. Então, nossos irmãos não estão só no planeta Terra, nossos irmãos estão espalhados por milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros, de anos, luz, seja o que for. Então, se você pretende abrir os seus horizontes, expandir o seu conhecimento a esse nível, eu lhe convido a fazer a leitura dos nossos livros do nosso amigo professor Kardec. Um bom domingo a todos, um grande abraço. Professor Onimar, para as suas despedidas hoje. Nós chegamos a um estado de progresso que vamos nos transformar em mundo de regeneração. Com certeza o planeta vai se transformar. Né? Então nos preparemos, meus irmãos. Nos preparemos para não sermos expulsos. Porque o nosso educandário, que abrigava alunos até a 9ª série agora, né? Vai passar a abrigar alunos de nível intermediário, artigo 2º grau, alunos que precisarão ter melhores e maiores ensinamentos. E, consequentemente, aqueles que não forem aprovados ou não estiverem enquadrados serão banidos. Portanto, façamos a caridade. Estamos, então, encerrando o nosso programa de hoje. No próximo domingo voltaremos com os senhores e com as senhoras para um novo desafio de comunicação. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana e até domingo próximo. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.